Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Meus irmãos, eu hoje vou estudar juntamente com os irmãos a lição de número 6 do terceiro trimestre de 2016, que tem por título A Identidade Divina da Igreja. Está lá o nosso textuário, lá no livro de Tito, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, esse é o nosso textuário, está lá no livro de Tito, capítulo 2, verso 14, e nós vamos estudar sobre a identidade da igreja. Na verdade, eu gostaria de perguntar a todos vocês que nos acompanham, e o que é que vocês acham, o que é que vocês entendem por o que é identidade, né? Então, como a imagem, né, mostra aí, a gente colocou uma ilustração, né, de uma identidade, lá do Seu Madruga, né, todo mundo conhece, e características de uma identidade, tá? Eu coloquei 5 pontos que nós podemos ver que a identidade, primeiramente, ela tem que ter uma foto, certo? O 2, a identidade ela tem que ter uma assinatura. Terceiro, a identidade ela tem que ter um órgão expedidor. Quarto, tem que ter impressão digital, no caso uma marca. E 5, ela tem de ser verdadeira ou ter veracidade. Então, esses são as 5 características que qualificam uma identidade. O outro ponto que a gente vai ver diz o seguinte: o que é identidade, né? É um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais ela é possível individualizá-la. Então, quando a gente fala em identidade, a gente tem que entender o seguinte, que todos nós somos indivíduos. Somos indivíduos. Certo? Na nossa identidade, todos nós temos uma impressão digital, né? A marca da impressão digital, como a gente viu na ilustração anterior. Uma das características é a impressão digital, que é a marca. Então, todos nós temos a nossa impressão digital, temos uma marca que na massa de 7 bilhões de pessoas no planeta, né? Eu creio que já deve ter passado disso, mas em 7 bilhões de pessoas no planeta, nenhuma tem uma marca igual, né? Todos nós temos uma impressão digital diferente. Então isso é o que qualifica uma identidade, tá? Então esse foi aqui o nosso conceito relacionado à identidade. A introdução da nossa lição, ela diz assim: a igreja possui uma identidade divina. Paulo escreve: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não está falando de um clube social, mas de uma instituição que possui características de Cristo. Paulo ele não tá querendo aqui dizer que a igreja ela é um passatempo. Existem pessoas que imaginam hoje que a igreja, na verdade, né, ser da igreja é você ter um passatempo. E não é isso. A igreja tem origem divina, pois foi fundada pelo próprio Cristo. Ela é constituída de crentes em Cristo Jesus, regenerados pelo Espírito Santo e unidos a Cristo. A igreja é o povo de Deus com o DNA divino. Então, para nós entendermos melhor, a igreja, na verdade, como a lição diz, ela é uma instituição de pessoas, né? Ela é uma instituição de seres humanos, porém com o DNA divino. Isso significa dizer o quê? Que nós não pertencemos a esse mundo, tá? Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que é algo muito passageiro, né? E a nossa morada, na verdade, é o céu, né? Então, a igreja, ela não faz parte desse mundo. Ela está nesse mundo, porém, ela não é deste mundo. Então, essa foi a nossa introdução. O primeiro ponto diz assim: a igreja como coluna e esteio da verdade de Deus. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 16.
Então, esteio, na verdade, eu até coloquei aí, os irmãos podem acompanhar, né, pelo slide, que esteio, na verdade, é uma escora, né, é algo que sustenta, né, a igreja como coluna e sustentáculo da verdade de Deus. Está lá em 1 Timóteo 3, de 14 a 16. O tópico da lição diz assim: dentre as várias metáforas do Novo Testamento para se referir à igreja, encontramos a de coluna e firmeza da verdade. Está na publicação Almeida Corrigida. Coluna e baluarte da verdade, está lá em Almeida 21, revista e atualizada. Ou coluna e fundamento da verdade, está na NVI, né, que é a nova versão internacional. Então, em todas as versões da Bíblia que nós podemos identificar, nós encontramos que a igreja, ela é a coluna, ela é o sustento da verdade nesse mundo em que nós vivemos. Nas três versões, vemos que a igreja deve permanecer como defensora das verdades absolutas do Evangelho. Nas gerações que passaram, cristãos precisaram ser a coluna e a firmeza da verdade diante dos desafios existentes no seu tempo. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, meus irmãos, é que os cristãos que passaram, Paulo, Pedro, João e outros demais, eles tiveram de ser a coluna da verdade no período em que eles viveram nesse mundo, no período em que eles estiveram aqui nesse mundo. Então, houve desafios naquela época, como nós temos desafios nos nossos dias de hoje. E eles precisaram ser o sustentáculo da verdade do seu tempo. O que caracteriza o nosso tempo? Isso é uma pergunta, né? O que predomina em nossa época? Isso é outra pergunta. O que é que a gente pode entender que predomina no nosso tempo de hoje? O que predomina no nosso tempo de hoje, e os irmãos vão concordar comigo, é o homossexualismo, são drogas, é prostituição, né? É adultério, é fornicação, é corrupção. O que predomina? São essas coisas. Então, eu separei aqui 5 pontos de situações, né, que acontecem no nosso dia a dia e que nós, diante dessas situações, temos de ser coluna, né, da verdade de Deus aqui nesse mundo. Nos diz assim, o primeiro ponto diz assim: o secularismo pode afirmar o direito de ser livre do jugo e ensinamento religioso, bem como o direito à liberdade de imposição governamental de uma religião sobre o povo dentro de um Estado que é neutro em matéria de crença. Então, o secularismo, ele está informando aqui o seguinte, que o homem, ele pode ser livre diante de qualquer jugo relacionado a uma crença, a uma religião. Então, isso acontece nos nossos dias de hoje, né? Pessoas que são donas do seu próprio nariz, vamos assim dizer, não dão satisfação a ninguém, não têm as escrituras sagradas como respaldo, como base para a sua vida. Então, o secularismo, ele apresenta essa característica, né, de ser livre do jugo de ensinamentos religiosos. O cara não quer nem saber. O secularismo é isso. O segundo, ateísmo, num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades ou de uma divindade. O ateísmo é oposto ao teísmo, que em sua forma mais geral é a crença de que existe ao menos uma divindade. Quer dizer, quando o camarada ele é considerado ateu, né, ou materialista, ele na verdade ele não acredita que existe um ser superior, um Deus, né? Ele não acredita. Então, o nosso meio está rodeado de pessoas dessa forma, que pensam que chegaram onde chegaram, que estão aqui por obra do acaso. Não existe um Deus, não existe um ser superior que rege todo esse universo. Então eles acreditam neles próprios, eles não acreditam que existe um Deus, que existe uma divindade. O terceiro ponto é o misticismo, inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. Uma coisa que eu gosto de destacar com relação ao misticismo é que quando a gente fala em misticismo, as pessoas pensam que isso só está caracterizado sobre rituais de magia negra, ou sobre candomblé, ou sobre esoterismo. E, meus irmãos, a questão do misticismo está embutida em muitas
das igrejas que se dizem evangélicas que estão aí por aí afora, tá? Quando nós vemos aquela situação em que os pastores ou os líderes religiosos pedem para que o homem coloque um copo com água em cima da TV, leve a carteira de trabalho, pegue o lenço ungido, pegue o sal da consagração, a vassoura. Isso é misticismo. Isso é misticismo e isso está corrompendo os nossos dias atuais, como também está corrompendo as ditas igrejas dos nossos dias de hoje, no caso, algumas das igrejas, né? O quarto ponto é o relativismo religioso. É uma corrente que nega toda a verdade absoluta e perene, assim como toda ética absoluta, ficando a critério de cada indivíduo definir a sua verdade ou o seu bem. Então, quando se fala sobre relativismo religioso, significa dizer que tudo é relativo. Eu posso me prostituir, eu posso adulterar, eu posso cometer absurdos sexualmente assim falando. Mas a minha consciência ela não me acusa. Então, eu acho que aquilo é certo e não tenho parâmetros nenhum de religião para que venha a me impedir de continuar a fazer aquele mal, aquele erro. Então, o relativismo religioso é isso. Eu faço aquilo que a minha consciência diz. E muitas pessoas dizem assim, minha consciência está em paz, mesmo a pessoa fazendo algo de errado. Então, esse relativismo religioso ele é muito perigoso. E o quinto ponto são as opções sexuais, que a gente consegue ver a olho nu, como a gente pode dizer, atingindo o Brasil, atingindo o mundo, enfim. São esses 5 pontos que hoje predominam, que caracterizam o nosso tempo. Diante de todos estes desafios, devemos ser a coluna e firmeza da verdade bíblica. Sem a igreja não há evangelho para ser pregado. Olha que interessante, sem a igreja, quem vai pregar o evangelho? Não há salvação a ser anunciada. Quem vai pregar a salvação? E não há esperança para um mundo perdido. Não existe esperança. Sem a igreja não existe salvação, evangelho a ser pregado e esperança. Não existe. Paulo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 9, afirma que devemos incansavelmente pregar a palavra, insistir em tempo e fora de tempo, aconselhando, ensinando, repreendendo e exortando com paciência. Está lá em 2 Timóteo 4, 2. Pois o tempo em que vivemos é o da não aceitação à sã doutrina, pois o aceitável é o que satisfaz os desejos pecaminosos. Está lá em 2 Timóteo 1, de 3 a 14. Então, tudo o que se satisfaz hoje, o que satisfaz o ser humano hoje, é algo pecaminoso. Para os irmãos terem uma ideia, existe uma ética hoje, a ética diz que os pregadores eles não podem mais citar o nome inferno no púlpito, porque é algo muito pesado. Então, meus irmãos, o que eu vejo é o seguinte, se a palavra inferno é uma palavra muito pesada para se falar nos púlpitos, imagina o homem ir para o inferno. Se a palavra inferno ela é tão pesada, imagina viver uma eternidade no inferno. Então, para que se não vá para o inferno, para que o homem não caminhe a passo de gigante para o inferno, é necessário se falar dele. Então, para se falar dele, temos de utilizar a verdade bíblica, que é que realmente tira o homem, que corrige o homem, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro ponto, coluna e esteio da verdade. O nosso segundo ponto da lição diz assim, a igreja e sua identidade divina preservada. Está lá em Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Quando se pensa na liberdade da igreja a ser preservada, lembramos do sal que conserva e preserva. A igreja é semelhante ao sal da terra. A igreja não pode perder sua identificação com quem a gerou. Então, a igreja ela não pode perder a identificação com aquele que a gerou, que foi Cristo. O apóstolo Paulo aponta como devemos andar neste mundo caído com as marcas de nossa identidade divina. Nossa identidade divina tem início quando Cristo se entregou na cruz por nós. Está lá em Tito 2, de 11 a 14. Então, o início da igreja, a igreja se inicia quando Jesus ele morreu na cruz por cada um de nós. Pedro, em sua segunda carta, escreve que nós, a igreja do Senhor Jesus, nos tornamos participantes da natureza divina,
tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Está lá em 2 Pedro, de 1 a 4. Participar da natureza divina não é ser divinizado, mas ter o DNA do nosso Deus e Salvador, aos quais os crentes somos unidos mediante o despir do velho homem e renovar espiritual em nossa mente, e o vestir do novo homem, criado segundo Deus em verdade, justiça e santidade. Está lá em 1 Pedro 4, de 22 a 24. Então, nós temos de nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem que foi feito para a glória de Deus. Essa identidade da natureza divina é preservada em nós. A igreja, quando vivemos e pregamos segundo o modelo da sã doutrina e guardamos o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem auxilia a nós como igreja permanecermos firmes, carregando, levando o esteio, né, a coluna da verdade, que é a palavra de Deus, né, a um mundo em trevas. Então, o segundo ponto diz o seguinte: a igreja e sua identidade divina preservada. A igreja vive no mundo, porém não pertence ao mundo e tem de preservar essa identidade divina. Esse foi o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto diz assim: a autenticidade da igreja de Cristo. Está lá em Efésios 4, de 1 a 6. A autenticidade é a qualidade de que é autêntico, sem falsificação. Embora uma igreja pura e perfeita não seja possível aqui. Como descobrir a autenticidade da igreja visível hoje? Isso é uma pergunta. Vejamos 4 marcas históricas na igreja autêntica. Então, a autenticidade. Existem igrejas que pregam a verdade, entre aspas, e dizem que são autênticas, e não são, são igrejas falsas. Então nós vamos ver 4 marcas que identificam, né, marcas históricas que autenticam a igreja de Cristo na Terra. A primeira marca diz assim: unidade. Apesar de sua diversidade, a igreja, devido à sua unidade, procede do Deus uno e triuno. Efésios 4, de 4 a 6. Aqui Paulo aponta para a Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de papéis distintos, são e estão unidos entre si. A unidade da igreja não é anulada por seus vários ministérios e dons. Eu gostaria de frisar bem esse primeiro ponto com relação à unidade, para tirar da cabeça de muitos crentes o seguinte, que, vamos supor, eu sou batista, mas existem pessoas que são congregacionais, existem pessoas que são assembleianas, existem pessoas que são presbiterianas, e esses vários ministérios e dons, eles não anulam a unidade da igreja de Cristo. Não anulam. Nós podemos estar, vamos dizer assim, separados uns dos outros por doutrinas, porém, jamais do corpo de Cristo. Somos um corpo. Batistas, assembleianos, congregacionais, presbiterianos, igrejas autênticas e evangélicas, genuinamente evangélicas, como a gente fala, né? São genuínas, elas têm união. Elas são unidas ao corpo de Cristo. Somos um corpo. Tá? O segundo ponto é santidade. O povo de Deus é uma nação santa. Nesse sentido, a igreja é santa. Do mesmo modo que todo cristão é santificado por estar unido a Cristo, separado para ele, revestido de Cristo e de sua justiça perfeita. Então, a santidade. E se os irmãos prestarem atenção, a Bíblia diz que sem santificação, sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. Então, é o segundo ponto que caracteriza, né, a identidade divina da Igreja de Cristo, é santidade. O primeiro, unidade. Segundo, santidade. O terceiro, eu achei muito legal isso aqui, catolicidade. Não significa dizer que é necessário ser católico, tá? Uma igreja autêntica tem caráter universal. Católico significa, lá no grego, católicos, em grego, significa universal, tá? No início do cristianismo, a igreja católica era de fé bíblica e ortodoxa, diferente das igrejas de hoje, desviando-se dos ensinos do Novo Testamento e deixando-se ser chefiadas por papas. Então a igreja primitiva era uma igreja católica de fé bíblica ortodoxa. Era uma igreja que seguia os ensinamentos dos apóstolos.
E nos nossos dias de hoje a igreja deixou de ser católica, em grego, católicos, para se tornar uma igreja que é chefiada por papas, bispos, padres, enfim, pessoas que regem o comando da igreja. Então, a igreja, a terceira marca, né, da igreja verdadeira, né, da identidade verdadeira da igreja, é a catolicidade, no caso, a universalidade. É ser igreja em qualquer lugar que você esteja. O quarto ponto é a apostolicidade. A igreja autêntica está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Está lá em Efésios 2:20. Persevera na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Uma coisa que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse ponto, sobre a apostolicidade, é que as pessoas têm de saber definir o que é um apóstolo, né? Se dava o nome apóstolo é muito diferente de discípulo. Discípulo é aquele que segue ao seu mestre. E apóstolo é aquele que segue e visualizou o seu mestre. Então, uma das características do apóstolo é aquele que viu o seu mestre, que viu aquele seu Senhor. E uma coisa que me chama a atenção é que nos nossos dias de hoje, os apóstolos, entre aspas, que existem por aí, eles nunca viram Jesus. Eles nunca presenciaram a presença física de Jesus. Então, eles não têm a mínima condição de serem chamados de apóstolos. Porque apóstolo é aquele que vivenciou e viu a Jesus Cristo. Então, não existe apóstolo nos nossos dias atuais, existem discípulos, tá? Então, esse foi o nosso terceiro ponto. O quarto ponto diz assim, a transparência espiritual da igreja. Está lá em Efésios 5, de 1 a 13. As igrejas batistas têm como marca a transparência em assuntos administrativos, ou seja, com alvo de lisura, no caso, integridade. A transparência aqui mencionada vai além deste assunto, porém lidar com as finanças da igreja de uma forma íntegra é também ser luz no Senhor. Então, uma das características das igrejas batistas é a integridade na parte administrativa, né? Porém, ser luz no mundo e ficar escondida não adianta. Deve-se passar a luz de Cristo, ou seja, iluminar. Está lá em Mateus 5, de 14 a 16. Então, não adianta você ser igreja e ficar escondido. Não adianta ser igreja e ver o mundo indo para o inferno e não falar. Não adianta ser igreja e ver um parente seu morrendo indo para o inferno e você não alertá-lo. Então, não adianta ser igreja. Tá? A igreja do Senhor Jesus é luz, caracterizando assim sua espiritualidade em um mundo de trevas espirituais. Está lá em Efésios 6, de 10 a 12. A igreja não deve apenas afastar-se das trevas, isto é, das suas obras infrutíferas, porém nunca de pessoas, mas deve ser ativa contra tais obras. Está lá em Efésios 5, de 7 a 11. Quando as pessoas chegam para a gente e dizem assim, existe uma pessoa que está no mundo das drogas, está no homossexualismo, está na prostituição, eu não vou mais chegar perto dessa pessoa. Eu quero dizer a você que você, como igreja, você tem que estar junto dessa pessoa. Porque se você não estiver junto dessa pessoa, quem vai pregar a verdade para ela? Quem vai tentar tirar ela daquele buraco, daquele caminho? Porém, você deve se afastar das obras infrutíferas, não da pessoa. Certo? Então, isso é uma transparência espiritual da igreja. Tá? Em Filipenses 2,15 lemos, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Estamos no meio desse mundo, no meio de pessoas que cometem impiedade, cometem pecado, porém devemos estar no meio delas como astros, né, que resplandecem no mundo, como luzes, como sal e luz da terra. Isto é, ser luz não é passividade, mas sim ser ativo. Então, ser luz é você estar ativo, é você estar presente nos momentos mais difíceis daquelas vidas e mostrando, apontando o caminho que na verdade é Cristo. Então, o quarto ponto diz assim, a transparência espiritual da igreja. Devemos ser transparentes.
devemos mostrar Jesus, devemos apontar o alvo que é Cristo e conduzir o homem até o céu. O nosso quinto ponto diz assim, a união da igreja em Cristo. Está lá em João 15, de 1 a 5 e 17, de 20 a 23. Em João 15, de 1 a 5, vemos Jesus falando de si mesmo como uma videira verdadeira. Afirma dizendo que é a videira e nós os ramos. Existe união entre nós e Cristo, como também mutuamente. Então, como Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, o ramo ele só permanece vivo se ele estiver ligado à videira. Então, devemos ter união com Cristo e união mutuamente entre os nossos irmãos. Em 1 Coríntios 12, 13, lemos: pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. É o Senhor, é o Espírito Santo que dá unidade à igreja. Não há superioridade de nenhum membro no exercício dos dons. Então, é o Espírito Santo que dá unidade à igreja. Não existe ninguém maior dentro da igreja do Senhor Jesus. Pastor, diácono, presbítero, ancião, não existe. Todos nós somos membros de um corpo e por um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, com relação ao exercício de dons, não existe ninguém maior. Não existe ninguém que venha a ser superior a ninguém dentro da igreja de Cristo. Essa consciência de sermos unos, na verdade, nos deve tornar ativos em servir em favor da união do corpo, diversificado quando ameaçado pela desunião. Precisamos nos esforçar para sermos unidos, sendo humildes, longânimos e amorosos, para que a unidade não se desintegre. Eu vou dizer algo a vocês aqui que pode ser que escandalize, mas a verdade tem de ser dita. Muitas vezes, meus irmãos, por uma palavra maldita, ou por uma palavra fora de tempo, ou fora de um contexto, pessoas podem sair de dentro do templo. Pessoas podem se afastar dos caminhos do Senhor. Então, devemos estar vigilantes para que nenhuma dessas atitudes venha desintegrar a unidade da igreja do Senhor Jesus. Temos de tomar muito cuidado, porque existem pessoas que estão saindo das igrejas e caminhando para o inferno por causa de falta de unidade. Eu sou melhor do que você, eu entendo da Bíblia melhor do que você, eu sou de tal denominação está certa, tal denominação está errada, e nós estamos jogando os nossos irmãos no inferno. E precisamos estar prontos para resgatar tanto essas pessoas que estão saindo das igrejas, como também aquelas pessoas que nunca entraram nas igrejas, mas que são ovelhas do Senhor Jesus. Então a nossa conclusão ela diz o seguinte: como coluna e esteio da verdade, a igreja foi estabelecida sobre a verdade para ser portadora da verdade do Evangelho. Por ser participante da natureza divina, a igreja precisa manter sua identidade preservada e o DNA do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nossa autenticidade como igrejas de Deus, do Deus vivo, precisa ser preservada, pois o risco de perdê-la sempre nos ronda. A igreja é luz no mundo, mas não basta ser luz no mundo em trevas. É necessário ir além, que essa espiritualidade seja transparente e visível a todos. Se a igreja está unida em Cristo, o resultado é a sua identidade com Ele, principalmente na união entre todos no mesmo corpo. Então, façam um teste comigo para que vocês possam entender. Cortem um pedaço, isso não é literalmente, é só uma ideia. Cortem um pedaço do dedo de vocês. E verifiquem se ao cortar um pedaço do dedo, um corte, vamos supor um corte, todo o corpo ele sofre. Esse corte pode ser aquele irmãozinho que você não estendeu a mão. Esse corte pode ser aquela pessoa que você não tratou bem. Esse corte pode ser aquela pessoa que você humilhou, que você disse que era superior a ela, que você disse que ela não entendia das Escrituras, que você disse que ela não sabia falar, que você disse que ela não sabia cantar. Esse corte, ele vai prejudicar todo o corpo
que é o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que somos igreja, e igreja é um corpo, e o cabeça desse corpo chama-se Jesus Cristo. Só Ele pode interferir na igreja, só Ele pode mandar na igreja, só Ele pode disciplinar na igreja, só Ele tem autoridade na igreja. Todos nós, servos, somos servos, independentemente do nosso cargo dentro da igreja. Pastores, presbíteros, diáconos são servos, com responsabilidades específicas. A única diferença é essa, mas todos nós somos servos. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Peço a você que se gostou dessa lição, peço a você que se você ouviu a voz de Deus, se você foi abençoado, aí no YouTube, clica aí em gostei, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.